Hoje a nossa conversa vai ser sobre oração, porque a gente ora de várias maneiras, em várias situações, sejam vai com Deus, sejam oh meu Deus, sempre há no coração do homem uma exclamação voltada para algo maior, para uma divindade cuidadora, mesmo que o homem não o conheça de maneira apropriada. Faço uma ressalva aqui para um artista, cantor, chamado Renato Russo, do qual tenho gastado um tempo analisando as letras que por muitos anos foram para mim indiferentes, mas é necessário cuidado para fazer esse tipo de julgamento, porque me parece que, embora Renato Russo tenha tido uma vida, eu diria, completamente abandonada de princípios éticos e morais, no que tange a sua sexualidade, há realmente um grito por Deus nas letras, há uma oração constante, e você pode encontrar isso no âmago, quem sabe, do desespero, do sofrimento daquele homem, a ponto dele dizer em uma de suas músicas: Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oração, nós oramos o tempo todo, mas existe realmente uma maneira apropriada, uma maneira ensinada por Jesus, que é, eu poderia dizer, a melhor maneira de falar com Deus. Não vou dizer para você que é a única, exclusiva, porque às vezes, quem sabe, no momento de sofrimento, de angústia, as palavras muitas vezes nem exprimidas são, mas estão realmente em forma de oração e que chegam no coração do Pai. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e vamos então estudar o Pai Nosso, quem sabe tão mal visto, por ser realmente mal compreendido em tantas e tantas instâncias e situações. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: aconteceu que, quando estava ele orando em certo lugar, ao concluir, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor nosso, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Jesus lhe disse: quando orardes, assim direis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos cada dia o pão para as nossas necessidades. Perdoa-nos os nossos pecados, porque também nós perdoamos a todos os que nos ofendem. E não nos faça entrar em provação, mas apartai-nos do mal. Amém. A minha versão provavelmente está um pouco diferente da sua, porque eu estou usando uma Bíblia mais literal, mas que no final da história vai servir muito bem para o nosso objetivo. Tanto Mateus quanto Lucas não identificam exatamente o lugar ou o período do ministério de Jesus em que ele ensina esta oração. Aqui em Lucas você encontra ela de maneira, eu poderia dizer, solta, mas nascendo fruto de uma indagação de uns dos discípulos ao perceber o tempo de oração de Jesus e uma pergunta desejando então saber ou aprender a maneira correta de orar, porque Jesus, me parece, orava de maneira diferente dos religiosos de sua época. Em Mateus capítulo 6, o Pai Nosso já está junto ao Sermão do Monte. Então, embora o conteúdo seja o mesmo, salvo algumas adições no Evangelho de Mateus, o lugar, o tempo, a hora não é muito relevante para o nosso estudo, mas o conteúdo
que está realmente adentrando, quem sabe, os ouvidos daqueles que olhavam para Jesus de maneira espantada diante do tipo de intimidade que ele demonstrava ter com Deus. A oração no período de Jesus era algo, eu diria, modelado. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os religiosos, eles tinham orações decoradas, né? E eles repetiam aquelas orações em público. Eram normalmente feitos de maneira a que todos ouvissem em pé em uma sinagoga, embora o estudo fosse feito sentado, mas alguns se levantavam e realmente usavam a sua entonação especial e quem sabe de uma performance na declamação daquele tipo de conteúdo, a ponto de chamar a atenção das pessoas e trazer, quem sabe, um certo tom de admiração por aqueles que assim o faziam. Jesus, ele, embora esteja ensinando um modelo que não é para ser repetido, porque ele mesmo fala em Mateus para que a oração não seja fruto de uma vã repetição, assim como fazem os religiosos. Mas Jesus, ele parece que tem uma maneira de falar com Deus muito peculiar, muito íntima, muito diferente do que era uma oração pública naquele tempo, a ponto de um dos discípulos lhe perguntar: ensina-nos a orar, como você ora, assim também como João Batista ensinou aos seus discípulos. Nós não sabemos que tipo de oração João Batista ensinou aos seus discípulos, porque não é descrito, mas parece que João Batista também tinha uma maneira muito pessoal de falar com Deus, e assim, provavelmente, como está descrito aqui, ensinou aos seus seguidores como se aproximar de Deus em oração. Jesus, então, ele vai ensinar as palavras, quem sabe aqui, corretas, apropriadas, como já disse, que são interessantíssimos. Primeiramente, Jesus vai dizer que quando orardes, em Mateus, bem interessante, porque há uma adição que Jesus ensina, que a oração melhor não é a oração pública, mas é a oração em intimidade com Deus. A ponto de dizer, quando orares, é para que você entre no seu quarto e ali, a sós com Deus, eleve a sua oração a Deus. Em Lucas nós não temos esse trecho, mas o que salta aos nossos olhos é, primeiramente, Pai Nosso que estás no céu. Isso para você pode parecer algo super comum, mas no período de Jesus não era. Um judeu não chamava Deus de Pai. Ele poderia até usar a expressão Pai como um antropomorfismo ou uma maneira de aproximar Deus com o relacionamento pai-filho. Um judeu não chamaria Deus de Abba, como Jesus está chamando. Um judeu, ele normalmente do primeiro século, diria que Deus cuida de nós, assim como o pai cuida de seus filhos. Mas ele não tinha realmente essa ousadia de chamar Deus de seu pai pessoal. E Jesus parece, já começa aqui, quem sabe, causando espanto ao ensinar que ao se aproximar de Deus, você deve, na sua intimidade, não de maneira pública, como fazem os escribas e fariseus, ele vai dizer em Mateus, mas se aproximando de Deus, entendendo que Ele é o seu Pai. Ele é o Pai pessoal, é aquele que tem um relacionamento realmente de quem olha para seus filhos de maneira natural, não o pai da nação, ou o pai, quem sabe, de toda a criação, mas o pai íntimo. Mas o que é interessante também é que o pai aqui não é meu pai exclusivamente, é Pai Nosso, porque Jesus está ensinando uma oração que, embora seja uma oração para ser feita na intimidade com Deus, há a compreensão de que a oração, eu diria apropriada, usando essa palavra mesmo como algo latente na nossa conversa, é a oração do coletivo. É a oração que entende que Deus cuida não só de mim, mas da comunidade dos salvos, dos crentes,
que Deus não cuida somente de mim e da comunidade dos salvos, mas dos homens, da humanidade, porque Deus é o nosso Pai. Alguns teólogos e comentaristas reformados vão dizer que esse Pai Nosso não é de todo mundo não, é só Pai dos crentes. Mas na verdade isso é um grande equívoco, porque a oração não está dizendo isso. A oração está dizendo que qualquer um que fosse a chegar a Deus deve entender que Ele não é só uma entidade cósmica, uma divindade criadora e poderosa, mas é íntimo, é Pai, independente de quem seja o pastor, seja o Renato Russo, seja você. Deus é o Pai que cuida, Pai nosso, o Pai da coletividade, o Pai da humanidade, o Pai que quer realmente ser íntimo. Mas ele continua, ele fala que é o Pai que está no céu, ou o Pai que não só tem um relacionamento de pai e filho, mas o Pai que é a pessoa, a persona de Deus, criadora de todas as coisas, que habita a eternidade. E ele vai dizer: santificado seja o teu nome. O que Jesus quer dizer com isso, é óbvio, não é para que os seus discípulos, ou nós, geração posterior, oremos para que Deus seja santo, porque Ele é santo. Independente de eu ou você orar ou querer isso, Ele continua sendo santo. Então a expressão aqui, santificado seja o teu nome, é para que o nome de Deus seja entre os homens santificado, olhado como algo especial, olhado para algo realmente digno de ser adorado, contemplado, digno de ser realmente, quem sabe, trazido para uma intimidade não somente relacional, mas algo que busca realmente a glorificação desse Pai. O santificado seja o teu nome tem desdobramentos, que é não simplesmente desejar que os homens santifiquem ou olhem a Deus como santo, mas que na minha vida o nome dele seja santificado. Santificado seja o teu nome é um desejo de que realmente todos os homens, sejam eles imorais, sejam eles decaídos, sejam eles pecadores, olhem, quem sabe, em um determinado momento, quem sabe fruto da ação de Deus, quem sabe fruto da ação do Espírito Santo, mas há o desejo latente naquele que ora para que o nome de Deus seja conhecido e santificado. E a melhor maneira para que isso aconteça é realmente na vida do orador. O reflexo visto pelos homens é realmente de uma vida que santifica, que leva Deus a sério, que realmente demonstra esse Espírito Santo que há em Deus, em nós. Mas há mais, né? Porque se você perceber, a oração está dividida basicamente em três, eu diria, momentos. Teu, né? É o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade. No miolo está o meu, que é secundário, que é, quem sabe, humilde, as minhas necessidades, né? E o meu perdão. E o terceiro momento, que é sobre o mal, é o livramento de Deus sobre o mal. Mas nesse primeiro momento a gente pode ver que há o desejo de realmente uma intimidade com o Pai, Criador de todas as coisas, que é trazido aqui para o campo realmente do relacionamento, que há o desejo do orador, daquele que ora, de que Deus seja realmente santificado, e que a minha vida seja reflexo dessa santidade, que as pessoas percebam. Mas ele vai dizer também, que venha a nós o teu reino, não é isso? E seja feita, provavelmente a tua versão está diferente da minha aqui, a minha está assim: seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. A gente ora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E parece que a oração tem o significado de que eu desejo que a vontade de Deus seja feita aqui e desejo que a vontade de Deus seja feita lá. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo que a vontade de Deus é feita no céu, e eu desejo que, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita aqui também. Assim como a vontade de Deus ela é acatada, desejada, assim como a vontade de Deus acontece no céu, eu desejo que ela também aconteça aqui. Mas é óbvio que a vontade de Deus, ela não pode ser impedida por ninguém. Então orar para que a vontade de Deus seja feita, sabendo que a vontade de Deus não pode ser impedida, que mesmo que eu não queira que ela seja feita, ela será feita.
não me parece ser a interpretação correta. A interpretação correta parece ser: assim como a tua vontade é feita no céu, que ela seja feita aqui na terra através de mim, que eu sou o orador, através de mim. E que assim como a cruz, no sentido de salvação, assim como a graça, assim como o derramamento do Espírito Santo, assim como a salvação da humanidade, que é uma vontade de Deus, seja feita, porque será feita, mas que eu seja realmente o reservatório dessa mensagem, que eu seja o reservatório dessa vontade, que eu seja o agente ativo da tua vontade aqui na terra, porque a vontade de Deus acontece na terra através dos homens. Mas algo eu acho mais latente aqui, que é um conjunto, né? Que venha o teu reino. A oração que Jesus ensina é a oração do Filho que se dirige ao Pai, que deseja que o nome do Pai seja santificado na vida dele, que deseja que a vontade do Pai seja cumprida na vida dele, mas que deseja exclusivamente, em tudo isso, que o reino de Deus venha. O que isso significa? O reino de Deus já veio, disse Jesus. É chegado o reino de Deus. O ministério de Jesus, de ensino, de sinais e prodígios, era chegado o reino de Deus. Na cruz, morte e ressurreição de Jesus, é chegado o reino de Deus. No derramamento do Espírito Santo, é chegado o reino de Deus, mas ainda não de maneira plena, ainda não de maneira final, ainda não de maneira a gerar a transformação que Deus deseja que aconteça e que irá acontecer de maneira integral. Então o orador, ou esse que se aproxima de Deus em oração, ele entende a pessoa de Deus, entende o relacionamento, mas ele arde de desejo para que realmente o reino venha. Mas não é um desejo passivo, de quem olha para Deus e diz: que teu reino venha, que venha logo, porque eu realmente não suporto mais este mundo. Não é esse tipo de coisa. É daquele que vai de encontro à vontade de Deus, porque o desejo é que a vontade de Deus seja feita assim no céu, como na terra e na minha vida, e à medida em que eu caminho para a vontade de Deus, que o teu reino venha, porque eu sou agente realmente ativo no desejo de que esse reino seja estabelecido. E esse reino vai ser estabelecido à medida em que eu faço a vontade dele, à medida em que eu santifico o nome dele, e à medida em que as pessoas percebem na minha vida que realmente há algo de transformador acontecendo. A oração, meu amigo, melhor ou mais apropriada, não é aquela que enche Deus de desejos pessoais, que enche Deus de planos pessoais, que enche Deus, quem sabe, de objetivos pessoais. A oração apropriada, segundo Jesus, é aquela que deseja intensamente que os planos de Deus realmente aconteçam. E os planos de Deus são os planos realmente direcionados, voltados para a sua salvação para a humanidade, a transformação de um mundo decaído, a salvação do homem que sofre, quem sabe, o extermínio do mal. Essa é realmente a oração. Eu não estou dizendo para você não pedir para Deus, porque Ele vai ouvir. Mas o que Jesus está ensinando aqui é outro nível. O que Jesus está ensinando é a oração do adorador. É aquele que caminha para um relacionamento com Deus, não de maneira egoísta, olhando para Deus como uma espécie de gênio da lâmpada, que a gente pode dar uma esfregadinha e pedir algumas coisas, quem sabe Ele vai responder. É a oração daquele que realmente se aproxima de Deus, desejoso de que realmente o reino chegue e eu seja agente ativo dessa vontade de Deus, na instauração do seu reino, na transformação que Deus quer fazer na humanidade. Essa é a oração que realmente está na boca de Jesus, porque essa é a oração que Jesus fazia. A gente pode ver no ministério de Jesus, inúmeras vezes ele se retira para orar. Que tipo de coisa Jesus fala com Deus? Será que Jesus fala: não, Deus, eu não vou te pedir nada porque eu sou Deus, então eu sei de tudo. Minha oração é: estamos juntos, misturado, né? Vamos aí cumprir logo esse negócio porque o tempo está ficando curto. Não era. A oração de Jesus era sobre o tempo todo fazer a vontade do Pai. Paulo vai dizer que Jesus foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Jesus não dava um passo que não fosse da vontade do Pai. Jesus não dizia nada que não fosse da vontade do Pai.
E a sua oração é sempre sobre fazer a vontade do Pai, sempre sobre a vida do reino de Deus, sempre sobre esse desejo, essa paixão intensa de que realmente o projeto de Deus sobre a transformação da humanidade acontecesse de maneira plena. E é realmente isso que nesse primeiro momento nós precisamos entender. É levar a nossa voz a Deus realmente para que Ele cuide de nós, realmente para que Ele realmente direcione a nossa vida, para que Ele abra portas, para que Ele realmente nos abrace em momentos de tristeza e sofrimento. Isso tudo é muito legítimo. Mas a oração realmente que Deus quer ouvir é a oração daquele que se importa com as coisas que Deus se importa. É a oração daquele que quer fazer aquilo que Deus quer fazer. É a oração daquele que sofre com as coisas que Deus sofre. É a oração daquele que realmente quer que os planos de Deus, para que o homem realmente seja restaurado novamente, aconteça. Senhor, Tu és santo, Tu é meu Pai santo, mas eu quero que a Tua vontade aconteça aqui, assim como acontece no céu. Eu quero que o Teu reino realmente chegue e seja instaurado. E eu quero ser agente ativo de tudo isso que o Senhor tem para fazer nesse universo. Será que esse é o conteúdo da nossa oração? Será que é isso que a gente fala com Deus? Será que a gente sofre quando a gente percebe que realmente o mundo não está como Deus deseja que ele esteja? Será que a gente chora quando Deus chora porque as pessoas estão se perdendo realmente sem conhecê-lo, sem poderem realmente conhecer o amor transformador de Deus? Será que a gente sofre por ver que o mundo ainda, quem sabe, jaz no maligno e sofre, quem sabe, por conta das imperfeições que o pecado gerou e o sofrimento que ele gera, e isso não nos incomoda em nada, porque a gente tem realmente uma lista enorme sobre coisinhas que a gente acha que são relevantes para a nossa vida, enquanto o plano de Deus, que é algo abertamente, publicamente dito, descaradamente dito no Novo Testamento, sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, sobre o propósito do crente, é algo que a gente nem se importa. Porque se não é, eu acho que a gente precisa mudar a maneira de se relacionar com Deus. Tem uma historinha, né? É uma historinha mesmo, bem boba inclusive, dos passarinhos que estão numa árvore olhando um dia normal de semana, enquanto as pessoas passam para lá e para cá, no celular, no carro, carregando suas mochilas, suas malas. E um passarinho pergunta para o outro assim: por que é que esse pessoal, por que é que esses homens e mulheres ficam assim o dia inteiro, para lá e para cá o dia inteiro? Porque o passarinho, embora fique para lá e para cá o dia inteiro, tem hora que ele dá uma parada, né? Pelo menos eu vejo isso da sacada da minha casa. Tem hora que eles não estão por ali, e tem hora que eles voltam para a árvore ali, perto da tapioca onde eles dormem, né? Por que o ser humano é assim? Fica para lá e para cá, né? Uma ansiedade terrível. Aí o outro passarinho responde: é porque eles não creem no Deus que a gente crê. Porque o Deus dos passarinhos é o Deus que cuida das mínimas coisas. Porque os passarinhos não se importam com o que vão comer amanhã ou com o que irão vestir, mas Deus cuida dessas coisas. Porém nós, me parece que desconfiamos do cuidado de Deus. Mas essa é uma outra conversa, porque Jesus vai encerrando esse momento do desejo de o reino de Deus ser realmente uma verdade, não só da parte de Deus, mas do meu envolvimento com Ele. Venha o miolo, as minhas coisas, né? E aí, versículo 3, Jesus vai dizer: dá-nos cada dia o pão para as nossas necessidades. Na sua versão, provavelmente deve estar: dá-nos o pão de cada dia. Na verdade, a expressão no grego, ela é bem interessante, porque ela é, em português, estranha. Seria alguma coisa como: dá-nos o pão cotidiano a cada dia. É meio redundante assim, não soa muito bem, por isso que há uma variação nas traduções. Mas o que está sendo dito lá é que o pão, e o pão aqui, é importante fazer essa observação, foi interpretado durante muito tempo no período, né, dos pais, como sendo algo superlativo, ou
algo espiritual demais. Em alguns momentos a ceia, em outros momentos é o corpo de Cristo. Mas nós hoje entendemos que Jesus está falando mesmo de comida. O pão nosso aqui não é algo simplesmente espiritual, não é algo transcendente, mas é sobre a manutenção. É sobre o arroz e feijão de cada dia mesmo. Até porque um trabalhador normal, como um pescador, alguém que trabalhasse no campo, trabalhava pelo dia. Inclusive, se ele adoecesse, isso era um problema para a família, porque ele doente não poderia trabalhar e eles não teriam o que comer no dia seguinte. Então a oração de Jesus nesse momento, o que Jesus ensina sobre as nossas necessidades é que Deus nos ajude hoje. Deus nos dê o pão de hoje, porque é hoje que eu preciso. Isso não quer dizer, óbvio, que Jesus está ensinando que ninguém precisa trabalhar ou algo do tipo, mas que mesmo através dos nossos braços, da nossa força, da nossa capacidade em prover, Deus está agindo, mas Ele deseja que haja uma dependência dEle na manutenção da nossa vida, como os passarinhos. Que venha o Teu reino, Senhor, eu desejo isso, e sobre mim, que o meu dia esteja em Tuas mãos, que o Senhor cuide de mim hoje, que a manutenção, e o pão aqui simboliza isso, são as necessidades básicas do homem, seja provido pelo Senhor hoje. Amanhã é outro dia, uma nova oração, um novo nascer do sol, em que a gente precisará novamente se dirigir a Deus e pedir que Ele realmente providencie a maneira dele. Assim como no deserto, quando o povo então saiu do Egito e se encontrava em uma situação, quem sabe, que requeria cuidado quanto à alimentação, e Deus providencia o maná. A gente conhece a história. O maná não poderia ser armazenado, estragava. Eu não sei o que era o maná, há inúmeras teorias, mas era o que eles tinham para comer. E o que Deus, na verdade, providenciou era algo para aquele dia, em que, sendo armazenado, estragava. Por que isso? Porque o que Deus queria era que a sua nação, os seus filhos, confiassem nele para a provisão, porque ele não iria falhar. Eu não estou dizendo aqui que não vai faltar nada na sua mesa. O que eu estou dizendo aqui é que o cuidado de Deus é uma promessa para nós. Mas o cerne desse tipo de relacionamento com Deus é que nós geremos uma confiança nele, uma dependência dele, a ponto de não confiarmos unicamente na nossa capacidade de produzir as coisas. Entende isso? Não é sobre o tanto que eu posso fazer ou realizar, é o tanto que eu confio nele. E essa pergunta é uma pergunta que pega a gente na boca do estômago, porque a oração de Jesus tem desdobramentos profundos. É realmente essa a nossa realidade, nós confiamos nesse nível de entregar para Deus o nosso dia e pedir realmente que Ele seja o nosso provedor, que Ele seja o nosso cuidador, e que eu estarei satisfeito no final do dia com aquilo que Ele tem realizado e produzido para mim, na vida da minha família, na vida, quem sabe, daqueles que eu cuido. Ou será que todo tempo nós precisamos de mais, porque simplesmente não confiamos que Deus pode prover amanhã como proveu hoje? Entende isso? Porque hoje a gente tem. Eu almocei hoje, comi um estrogonofe, estava top, eu que fiz. Não foi porque foi eu que fiz, não, mas foi porque estava bom, não estava, amor? Ai de você se disser que não estava, né? Mas a pergunta é, e amanhã? Será que a gente não sofre de uma coisa assim? Amanhã eu preciso realmente resolver, porque eu não sei o que vai ser. Aí a gente pega as contas e põe assim, e começa a sofrer, caramba. Ai, isso não é desconfiar de que Deus falou uma coisa e quem sabe a gente não leve tão a sério? Será que a nossa geração não é como a geração inicial, a primeira geração de crente que dependia mesmo porque eles não tinham raízes, porque eles eram andarilhos, porque eles viviam o reino de Deus achando que Jesus poderia voltar a qualquer momento, e a sua vida era realmente uma vida desprovida desse tipo de ansiedade pós-moderna que sofre por coisas que nem aconteceram ainda. E ansiedade é isso, né? O sofrimento antecipado. Nem aconteceu, mas a gente já está sofrendo aqui com 6 meses de antecedência.
porque a gente precisa se organizar, a gente precisa ter uma conta rechonchuda, a gente precisa inclusive clamar em nome de Deus, que venha prosperidade na minha vida, porque eu sou filho de Deus, eu preciso ser rico. Mas é isso que Jesus está ensinando aqui, gente? Não, é depender dele, é hoje, Senhor. Providencie o pão hoje, porque eu sei que você vai providenciar amanhã, e depois de amanhã, e se não providenciar, eu confio que o Senhor está cuidando de mim. Não é sobre eu sair aos trancos e barrancos, com socos em ponta de faca, tentando resolver as coisas, sofrendo, porque realmente não tenho certeza de que Deus está cuidando das coisas. A oração de Jesus não é essa, não é sobre pedidos para, quem sabe, um ano de reserva. Senhor, enche a minha geladeira aí pelo menos pelos 10 anos, Deus, porque amanhã eu não sei, olha a crise que está o país, o combustível está quase R$6, a carne está chegando aos 40, então se o Senhor encher o freezer, bota a carne lá contra filé, alcatra, entrecô, que dê por 3 anos, quem sabe eu vou até cultuar melhor, cantar melhor, as contas estão pagas, as coisas estão acontecendo, o carro está em dia, já troquei a correia dentada, os pneus são novos, o IPVA foi pago, então eu posso até ir na igreja. Será que é assim que funciona? E quando essas coisas não dão certo, nem igreja a gente tem ânimo. Eu não vou porque olha a minha vida como é que está. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a dependência do Senhor. O Senhor cuida da gente. Hoje é suficiente, porque eu confio que amanhã o Senhor vai cuidar também, como os passarinhos, Senhor, pão nosso de cada dia nos dai hoje. É de cada dia, mas é o de hoje que eu lhe peço. Mas não acaba por aqui não. Você percebe que no final tem sempre, no grego é muito claro isso, as 3 últimas elas estão ligadas. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e, seria isso em português, perdoe os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos ofensores e livra-nos do mal. Elas estão interligadas. Estão interligadas porque elas na verdade refletem a vida da humanidade. Não é só de pão que a gente precisa, não é sobre manutenção, pagar as contas e prover para a nossa família. A gente precisa de perdão, a gente precisa se sentir perdoado por Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu vou até ler para você, que eu só vi aqui porque ela é grande e você sabe que a minha cabeça é uma coisa ruim. C.S. Lewis diz assim sobre oração: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. A oração, gente, não é algo que Deus precisa para alimentar o seu ego ou alguma coisa do tipo. A oração ela é sobre a mudança que ela gera em mim e no meu relacionamento com Deus. Por isso a oração de Jesus, ela exalta o nome de Deus, ela salienta o desejo de querer fazer parte do seu plano restaurador. Em segundo momento, e das minhas coisas, Jesus, o pão nosso é o suficiente. Eu confio que você vai prover, mas me perdoe os pecados, porque eu sou um transgressor, porque eu realmente lhe ofendo quando peco, e eu sei a gravidade do pecado. Mas não simplesmente perdoe os meus pecados, não. Perdoe os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. E aqui há, por parte de alguns comentaristas, uma necessidade, ou quem sabe uma tentativa de fazer uma distinção. É como se Jesus estivesse dizendo: Senhor, perdoe os meus pecados, mas aqueles que me ofendem é algo menor. Aí aqueles que causam alguma coisa, que me incomode, eu também vou procurar perdoar. Mas não. Interessante que a palavra aqui para ofensa é ophelion, do grego ophelion, que é realmente uma ofensa grave. É algo que alguém faz contra outra pessoa extremamente grave. Então, na oração de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, assim como o pecado está para Deus como uma ofensa, porque o pecado lhe ofende, porque o pecado é uma imoralidade, porque o pecado é o mal, da mesma maneira, aquele que me ofende causa em mim o mesmo dano. Entende isso?
o dano que o pecado causa no relacionamento com Deus, a gravidade que é o pecado, a ofensa, o tipo de ofensa que é contra Deus, que nós podemos incorrer, é do mesmo tipo de ofensa, de dano que o outro pode causar em minha vida. Estão iguais aqui. E o desejo do orador aqui, e Jesus ensinando aqui, da mesma maneira que eu sou perdoado por ti, eu quero também ser perdoador daqueles que me ofendem, daqueles que pecam contra mim, seria uma coisa assim, daqueles que causam dano na minha vida. Perceba que não é o fato de nós perdoarmos os outros que garante o nosso perdão a Deus. Não é sobre esse tipo de coisa. Não é sobre eu ser um perdoador e por isso Deus tem que me perdoar, está obrigado, porque olha só como eu sou, né? A Madre Teresa de Calcutá. Não é sobre esse tipo de coisa. É sobre realmente aquele que sabe a gravidade da sua transgressão e o perdão naquela cruz derramado por Deus para homens e mulheres pecadores. É aqueles que realmente, é sobre aqueles que têm o discernimento de que isso é algo terrível, que o pecado que realmente a gente, em determinados momentos, faz ou causa ou pratica, é o mal em que a gente muitas vezes se encontra, quem sabe, sendo produtores, é sobre esse tipo de discernimento e compreensão de que isso é realmente algo extremamente terrível, que faz com que a gente, sabendo que isso foi perdoado na cruz, perceba que o pecado do outro contra mim não é nada se comparado ao que Deus perdoou. É realmente o entendimento daquele que sabe sobre a gravidade das suas transgressões, olhar para o outro e entender que isso não representa nada, por isso eu já o perdoei. Entende? É sobre dar um passo na direção do perdão, é ser perdoador, não é sobre, anote isso, já ouvi isso muitas vezes, a necessidade do arrependimento do outro para que eu o perdoe. Não é sobre esse tipo de coisa. Não é sobre, se não há arrependimento, não há perdão. Você não é Deus. Eu não sou Deus. E Deus não é assim. Deus já perdoou a humanidade. Ele já decidiu perdoar a humanidade. Não há mais transgressão no nível que havia, que faça com que Deus realmente tenha o desejo de punir a humanidade. O perdão de Deus está em Cristo, ao alcance de todos, derramado naquela cruz, e qualquer um que se voltar para Jesus é perdoado. Não é sobre realmente haver a necessidade do arrependimento, até porque Jesus na cruz, diante dos seus torturadores, não exigiu arrependimento daqueles homens, mas orou de maneira intercessiva para que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Entende esse tipo de coisa? O perdão que está sendo tratado aqui não é um perdão para a salvação. Não é sobre esse tipo de coisa. É sobre o salvo, que se sentiu perdoado por Deus, que entendeu a gravidade da sua transgressão e que sabe que Deus perdoou mesmo assim, e por isso não há nada que possam fazer contra mim que não possa ser perdoado por mim. Mas ele não se arrependeu. Não me interessa. Mas ele não veio pedir desculpa. Não é problema meu, já está perdoado. Porque Jesus vai dizer em Mateus, porque se você não consegue perdoar o outro, é porque você nunca foi perdoado por Deus. Porque se você compreendesse o que é perdão da parte de Deus, você sequer acusaria o outro de transgressão. Perdoe os nossos pecados, oração de Jesus, aquele que foi mais vilipendiado na história da humanidade, assim como eu perdoo o outro. É assim que funciona? Não é, né? Não vou romantizar, eu sei como é que é. Eu sei que é vontade de estapear alguém, e sei mesmo. E não estou aqui contando historinha não. Eu sei o que é ver alguém com câncer, só para ver aí, eu falo agora, né? Eu sei o que é querer ver alguém preso. Canalha, agora está pagando, né? Eu sei o que é esse sentimento de querer atropelar o motorista que ele cortou pela direita, né? Eu sei o que é pegar pela camisa o que furou a fila no mercado, as coisas tão básicas, né? A gente arde realmente de justiça, a gente tem sede de justiça.
A gente quer que realmente as coisas sejam resolvidas porque eu fui ofendido, eu fui injustiçado. Esse desejo é latente na humanidade, eu sei que é. Mas isso não é cristianismo. Cristianismo é sobre dar a face e ficar no prejuízo. É difícil? Óbvio que é. Mas é impossível? Não é. Eu já decidi. Eu não quero saber. Não quero saber. Eu não vou entrar nesse buraco do ódio, da justiça, da reciprocidade no que tange ao mal. Eu não quero saber. Vocês estão todos perdoados. Eu vou dizer mais. Que dependendo de mim, vocês estão perdoados pelo que vocês fizeram comigo. Se é que você fez alguma coisa, você fez, problema seu, você deve saber. E pelo que você ainda vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você fizer, já está perdoado. Saiba disso por antecipação. Isso é cristianismo. Perdoe as minhas transgressões, assim como eu sei que eu fui perdoado por Deus. Amém? Amém. Mas não acabou não. Podia acabar agora, né? Ia ser a cereja do bolo. Caramba, velho, tem que perdoar aquele cara. Meu, está me devendo 10 mil reais, né? Mas ele diz mais, né? Ele diz: perdoa os nossos pecados, porque também nós perdoamos os que nos ofendem. E guarde isso aqui: e não nos faça entrar em provação. Sua versão deve estar assim: e não nos deixe cair em tentação, né? E parece, né, que Jesus está falando assim, que tem um pecado, né, ou uma situação de risco de pecar. Deus não nos deixe cair, né, na tentação, não nos deixe cair, ser tentado e, né, sucumbir. Não é isso não. Até porque no grego não tem tentação, não existe tentação no texto original. A palavra é peirasmos, é sempre teste, sempre sobre um teste, sempre sobre ser testado. Em determinados momentos o teste vem da parte de Deus, em determinados momentos vem do nosso coração, a gente se coloca em uma situação de risco. Em outros momentos vem do diabo, ele quer que você caia, mas é sempre um teste. O difícil aqui é você orar dizendo: Senhor, não nos deixe ser testado, porque a palavra de Deus já disse, os evangelhos já disse que nós seremos testados, que nós seremos provados. E não pode ser também: Senhor, não nos leve para a tentação, no sentido de conduzir ao pecado, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Então parece que, segundo os teólogos, como por exemplo N.T. Wright, né, ele vai dizer, não só ele, mas outros, que o que Jesus está dizendo é: Senhor, guarda-nos do tempo da apostasia, guarda-nos do tempo em que seremos coagidos a realmente negar o teu nome. Porque se você for ver, por exemplo, em Apocalipse 3:10, o texto fala que Deus mandará um peirasmos, uma provação sobre todo mundo. E realmente as pessoas, isso é do conhecimento bíblico, quem conhece Apocalipse, realmente serão colocados em uma situação em que ou você vai negar Jesus, isso não é Deus que está fazendo, mas ele antevê e sabe que isso vai acontecer, ou você vai se colocar do lado de Jesus. Então a oração de Jesus aqui seria realmente sobre Deus ter misericórdia de nós no tempo da provação, no tempo do peirasmos, no tempo em que a apostasia realmente estará acessível, porque o sofrimento da perseguição estará acontecendo. Tanto que ele diz: livra-nos do mal. Isso é tão bonito, né? Tem até uma historinha, que foi o André que me contou, inclusive, né? Que o menino estava numa escola e as outras crianças, né, falando sobre os monstros, né, que elas tinham visto nas séries. Eu vi o Slenderman. O Lucas sabe de todos esses monstros aí, né? Slenderman, um menino, é um monstro que sequestra criança, que não tem rosto, e tem um monte de outros, e cada um falou: o It, o palhaço do filme, esse eu tenho mais medo. Eu tenho mais medo do outro monstro. E aí tinha um bem quietinho, né? E o monstro que você tem medo? Ele: não vou falar não quero falar não. Você não fala? Não, eu tenho medo do Malaman. Malaman, se a gente não conhece, né? Mas de onde você viu? Eu ouvi papai e a mamãe falando: livra-nos do mal, amém. Entendeu, né? Mal. O Mike não riu. Então uma piada é ruim. Quando o Mike não ri, o Mike ri de tudo, não viu dentro. Não é isso, né? Não é o mal. Livra-nos do mal, do acidente. Livra-nos do Covid. Livra-nos do maligno. É a palavra no original.
palavra é poneron, maligno. Porque no tempo da tribulação, porque no tempo da apostasia, o maligno estará lá, encurralando, oprimindo, espremendo, nos colocando realmente em situações terríveis, a ponto de nós, para nos livrarmos do sofrimento, estejamos a negar o nome de Deus, estejamos realmente a rechaçar a santidade do nome de Deus em nossas vidas, a abandonar o desejo de que seu reino seja realmente instaurado, a abandonar, quem sabe, o desejo de que a provisão provisão de Deus cause dependência de nós a Ele, querendo realmente abandonar quem sabe, posicionamento daquele que quer perdoar e quer ser perdoador. Porque se realmente isso não é verdade na nossa vida, se Deus não é santificado através do que a gente vive, se o nosso desejo não é que o reino de Deus seja instaurado de uma vez por todas, de maneira que a gente seja envolvido por isso, que a gente seja ativo nesse envolvimento, se a gente realmente não confia em Deus para prover o dia a dia, se nós não somos perdoadores, não entendemos o que aconteceu na cruz, não entendemos a graça, por que cargas d'água você acha que Deus vai te livrar do mal no dia final? Ele nem vai precisar fazer esforço, porque você já sucumbiu hoje. Isso tudo está muito ligado. É o relacionamento com o nosso Pai, é a intensidade com que a gente ama as coisas de Deus e se envolve, e busca realmente algo íntimo, e depende dEle, e entende a graça, e tudo isso é verdade na nossa vida, que vai fazer com que a gente, no tempo da apostasia, no tempo da opressão, no tempo em que o maligno realmente vier com todas as forças sobre nós contenhamos, ou melhor, contenhamos o mal e continuemos realmente sendo fiéis a Deus. Se nenhum desses passos nessa oração for verdade na nossa vida, o mal já nos pegou. O mal já nos pegou. Por isso, eu gostaria de encerrar com uma outra citação curta. Eu já mostrei esse livro para vocês, do Osmar Ludovico, mostro de novo. Tem na Amazon. E ele diz o seguinte: orar é entrar e participar da comunhão da Trindade. A verdadeira vida de oração é pessoal. Ela conta a história da vida, é afetiva, toca os sentimentos, é transformadora, muda o olhar, é movida pela saudade, não pela ansiedade. Oração é, ao mesmo tempo, uma graça de Deus a ser recebida e uma disciplina espiritual a ser exercida e desenvolvida. Não são palavras, é realidade. É o desejo realmente de que nós sejamos reflexo da pessoa de Deus neste mundo. Amém?